E aí, beleza? Meu nome é William, só pra deixar claro. Isso foi uma bosta. Cara, o mundo tá uma bosta, velho. E faz um tempo que eu tô querendo gravar, tipo, sei lá, falar. Nem gravar, falar. Porque eu acho que as pessoas, tipo, pararam de pensar. Eu acho que eu tenho que olhar pra câmera, não pra tela. Mas foda-se. As pessoas pararam de pensar, velho. E eu acho que isso estagnou a, a evolução da humanidade. E mentalmente, né? Mentalmente. Porque eu acredito que fisicamente o corpo do ser humano não vai mudar. A gente não precisa de nenhuma vantagem física, pelo menos por enquanto, para para se adaptar ou algo assim. Mas mentalmente a gente está muito estagnado. A gente está vivendo uma guerra e o campo de batalha dessa guerra é a internet. E nessa porra tudo pode acontecer, mano. Tipo, né? E é uma guerra entre dois lados. E eu falo isso do Brasil, mas dá pra pegar a grande maioria dos países e a gente vai ver que tem a mesma polarização entre direita e esquerda. E eu nunca fui de falar muito de política e eu não entendo muito de política, então meio que desconsidere isso daqui, foda-se. Mas, tá ligado? Pra minha opinião, foda-se, eu vou falar. Eu pensei numa analogia. Eu não sei se dá pra chamar de analogia. Eu acho que esse é o significado de analogia. Eu aprendi na faculdade, mas eu já me esqueci, porque foda-se. Ela começa assim. O título dela seria Um Império, Dois Reinos, Dois Reis, Dois Exércitos. E eu aplico ela no Brasil, onde o Império é o Brasil, os dois reinos. Eu nem sei se dá pra ter dois reinos no Império, tá? Foda-se a história também. Mas os dois reinos seriam a esquerda e a direita. Os dois reis, e aí que comandam os dois reinos. Eu vou colocar, óbvio, que o da direita é o nosso presidente aí, mas é nosso, né? Eu sou cidadão brasileiro. Querendo ou não, é nosso. É meu também. Não que eu tenha votado. Mas e na esquerda a gente pode pegar muita gente, cara. Tipo, tem muita gente. Na direita também tem muita gente, mas vocês vão entender mais pra frente. Mas sei lá, bota qualquer um aí. Eu vou botar o Felipe Neto, foda-se. Tá ligado? Nem sei se eu vou postar isso daqui em algum lugar. Eu não vou ter coragem, então meio que foda-se. Ah, então a gente já tem os dois reis. E faltam os dois exércitos, né? Que seriam os exércitos, tanto da esquerda quanto da direita. E eles seriam a gente, o povo, os seguidores desses reis. E o exército, ele pensa o que o rei pensa. Ele faz o que o rei manda fazer. Oi, tia. E ele faz o que as pessoas, o que o rei quer que eles façam. Então, se o rei falar ataque tal vila, o exército ataca. Se o rei falar me proteja, o exército protege. Pelo menos em teoria. E se isso não acontece na prática, bom, o rei tem como tomar medidas ali, enfim, foda-se. É uma analogia, caralho. Ah, eu esqueci de falar que se existem dois reinos em um império, isso quer dizer que para segurar um império, esses dois reinos eles têm que cooperar, tá? Então eu acredito que não dá para deixar um só reino ter mais controle do império. Ambos têm que cooperar. E não dá para cooperar sem se entender. E não dá para se entender sem conversar, sem trocar uma ideia. E agora pensem comigo por que eu usei essa analogia. Porque o que, que acontece quando você tem dois reinos em um império e eles. E dois reis comandando ali, tecnicamente, em teoria, teriam que estar colaborando para manter o império vivo.
em pé, o que acontece se um deles começa a atacar o outro por palavras ou por ações que seja e comecem a discordar um dos outros, o que acontece com o Império? Porque você vai ter uma guerra. E essa guerra vai ser entre esses dois reinos e o Império desmorona. O Império é o nosso país e o exército é a gente. E agora vem na parte do porquê que eu acredito que a gente não está pensando, ou pelo menos a grande maioria das pessoas decidiram parar de pensar um pouco. Porque você pega, no caso da direita, e você pega o Bolsonaro, ele vem de uma... Ele criou o seu exército e o seu reino de pessoas que estavam oprimidas e não tinham voz pra porra nenhuma, né? Porque a esquerda estava no poder há um trilhão de anos e, mano, ninguém tinha voz. E quando um cara desse surge numa posição de poder, por menor que seja, e ele começa a dar voz, por menor que essa voz seja, a tendência é ela crescer, eu acredito. E vai começar a crescer, então. E aí ele manteve e teve esse crescimento do seu exército e se tornou a porra do presidente do Brasil, tá ligado? E tem um cachorro latindo, minha cachorra tá latindo, foda-se. Eu não vou editar esse vídeo porque eu não sei editar esse vídeo. Enquanto o outro lado, a esquerda, ela sempre teve voz. Ela sempre foi uma posição de poder no Brasil, pelo menos depois da ditadura e depois que ela assumiu o poder. Ela, como maioria no Brasil, sempre teve voz. E quando vem alguém que não tinha voz, que nunca estava aí para discordar, e chega para discordar, a esquerda não sabe o que fazer, entendeu? Eles ficaram bugados. Então, eu acredito que o rei da esquerda surge com o seu exército gigantesco. E eu botei o Felipe Neto como rei porque a gente vê que o Felipe Neto é o porta-voz da esquerda nesse exato momento. Tu pode pegar vários outros influenciadores, seja do YouTube, de qualquer tipo de veículo social, da internet, que fala sobre a esquerda, vocês vão ver que de todos eles, o Felipe Neto é o maior. E eu me perdi no raciocínio. E o que eu queria falar sobre as pessoas não pensarem é que essas pessoas seguem os pensamentos dos seus líderes, né? Isso fica muito mais claro no Bolsominion, mas não deixa de ficar super claro na esquerda também, tá? Você olha para o Bolsominion e apresenta o fato de que o Bolsonaro falou tal coisa, fez tal merda ou algo assim, e ele vai defender, foda-se. Ele não vai nem parar para pensar. Claro que o Bolsonaro hoje perdeu muita aprovação, mas ele não vai parar para pensar. Aquele que é fiel mesmo, ele não vai parar para pensar. E a mesma coisa acontece com a esquerda. Porque o que aconteceu? O cara que saiu do Bolsonaro veio para a esquerda, entendeu? Ou tá no meio, tá nessa transição ali, tá sendo convencido pela esquerda, pelos pensamentos da esquerda. Mas ninguém pega esses pensamentos e bota em cima da mesa e começa a trabalhar neles, entendeu? E eu penso assim, acontece a mesma coisa na esquerda. Alguém ataca o Felipe Neto, o exemplo que eu usei, alguém ataca o Felipe Neto, o Felipe Neto fala alguma bosta, porque o Felipe Neto fala bosta pra caralho. Alguém fala, ah, meu Deus do céu, veio o exército inteiro, a maioria criança, porque todo mundo que assistia ele é criança, mas vem um exército gritando e xingando qualquer um, sabe? E é o apontamento de dedo, você é bolsominion, você é isso, você é aquilo, esquerdopata, nazista, comunista, fascista, enfim. Mas ninguém nunca pegou e botou duas pessoas para realmente conversar e pensar sobre as paradas, mas elas pensarem nas opiniões delas. Isso não existe, parece que as pessoas não pensam mais. Elas pegam uma opinião pronta que veio de alguém em poder e elas acreditam que aquilo é o que elas realmente acreditam.
que aquilo é o pensamento delas, mas não é. E uma ideia, um pensamento não tem como evoluir se você não trabalhar em cima dele, se você não tentar entendê-lo melhor, se você não se colocar, não praticar esse pensamento ou colocar esse pensamento numa realidade diferente da que tu vive ou algo desse gênero. E isso cabe para os dois lados. Um exemplo, teve um caso daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, eu acho. E aí ela ficou grávida. E aí teve os dois lados vindo em peso, porque a família, eu não sei, mano, tá ligado? Eu sei o que eu vi no Twitter, velho. Eu acho que era a família que queria que abortasse, mas aí nenhum médico quis abortar, e depois veio o médico dizendo que abortaria, e aí era a direita falando não aborta, porque aborto é não sei o que, é pecado, blá blá blá. A esquerda falando aborta, olha o trauma que essa criança vai ter, uma criança de 10 anos e não sei o que. Aí saiu a notícia de que ela estava com 5 meses de gravidez já, e que primeiro veio a notícia que era com 3, depois veio a notícia que era com 5. E, bom, eu não sei o que aconteceu, não sei nem se eles abortaram, mas enfim. A questão aqui não é essa. A questão é. Teve a briga dos dois lados, falando sobre a direita falando que ia ser um trauma para a criança ser abortada, que se ela tava com 5 meses, dava para esperar mais um mês e fazer uma cesárea e tentar salvar a vida do bebezinho. Enquanto a esquerda falava, foda-se, é o filho de um estuprador, vamos matar, vamos abortar, ela já tá traumatizada. Assim, o que eu pensei sobre isso e eu não vi ninguém falando sobre, e eu também não me manifestei na hora, não que eu tenha como é que é, muito poder na rede social, mas eu não falei isso pra ninguém, na verdade. O que que eu pensei? Eu pensei no seguinte, eu pensei, essa criança foi estuprada desde os 6, se eu não me engano, até os 10. Então, mano, ela já tá muito traumatizada. Ela já tá muito traumatizada. E se ela tinha 5 meses de gravidez, como foi a notícia que veio depois, eu não chequei fato nenhum, tá? Só tô falando merda aqui. Eu acho que dava sim pra esperar mais um mês e fazer uma cesárea, se não tivesse risco pra ela. Eu não sou médico, eu não sei. Mas se não oferecesse riscos pra ela, pra criança, salvar uma vida é mais importante, nem que você vai colocar no orfanato depois. Ah, é o filho do estuprador. Não, não. Isso não quer dizer porra nenhuma, tá ligado? É uma vida. E olha que eu sou ateu, tá ligado? Mas é uma vida. E eu acredito assim, ó. Nossa, mas tu vai tirar o bebê de uma criança de 10 anos. Não, mas uma criança de 10 anos, ela não tem que ter bebê, velho. Tá ligado? Você vai traumatizar. Não, não vou traumatizar. Ela já tá traumatizada. Abortar seria ainda pior, eu acredito. Seria um trauma ainda maior. Agora, se ela tivesse com 3 meses mesmo, que foi o que veio da primeira notícia, aí ok, abortar. Porque você vai ter que esperar mais 3 meses, vai ser 3 meses de agonia para essa criança a mais. E se é um feto de 3 meses? Nem sei se se chama feto. Eu já não sei mais porra nenhuma também. Mas aí você aborta. Porque essa criança, mano, ela vai ter que ter acompanhamento psicológico pelo resto da vida dela. Mas não teve uma conversa, sabe? Foi o não foi o Bolsonaro, mas foi o Bolsonaro não se envolveu nessa, mas tipo, líderes da direita, do poder da direita, que tem muito poder de influenciar as pessoas, tanto no Twitter quanto em qualquer lugar, vindo falando, não aborta, não sei o quê, envolvendo a religião no meio, e aí o Felipe Neto se envolve, fala, não só o Felipe Neto, como vários outros veículos da esquerda, vem e fala, tem que abortar uma criança de 10 anos, e ninguém pensa em parar para conversar e pensar na criança de 10 anos, e pensar que é uma vida que tá lá dentro, e pensar que ela já vai estar traumatizada, e pensar tudo desse jeito, enfim, e pensar.
As pessoas só começaram a repetir o que os seus líderes falaram. Ninguém parou para conversar, ninguém parou para pensar, ninguém parou para trocar uma ideia. Esse vídeo tá grande pra caralho, tem 15 minutos, já deu um monólogo da porra. Mas sei lá, eu acho que a gente tinha que começar a pensar mais. Porque as pessoas tinham que parar pra pensar que o que elas falam que o Bolsonaro fez de lavagem cerebral no Bolsominion é o que a esquerda fez com todas as pessoas que apoiam a esquerda, pessoal. É a mesma bosta, tá? Fez um pouquinho diferente aí, porque não foi tão na cara assim, mas, cara, é a mesma merda. Vocês só estão repetindo o que os caras querem que vocês repetem, vocês só estão falando o que os caras querem que vocês falam, fazendo, atacando quem eles querem quem eles querem que vocês ataquem. Tá? Vocês são o exército da esquerda e eles são o exército da direita. E no momento a gente está em guerra, na porra da internet, o pior campo de batalha possível. Porque eu posso inventar uma mentira sobre a direita e a direita pode inventar uma mentira sobre a esquerda. E todo mundo vai acreditar e todo mundo vai se atacar e aí chega fake news pra fuder com tudo. Dá pra criar montagem, dá pra fazer deepfake, dá pra... Mano, é o pior cenário possível. E sabe a analogia? Então, a gente já tá em guerra. O império tá ruindo. De economia a queimada, a meio ambiente, a desmatamento, a pandemia, a falta de educação, a falta de dinheiro, de investimento em ciência, em educação, em meio ambiente, sabe, ter pessoas em posições de poder que deveriam ter capacidade para estar lá. E não tô nem atacando o Bolsonaro aqui não, tá? Não deveria estar lá também. Mas eu de menos. Eu acho que eu de menos. A gente tem que olhar para ambos os lados. Não é só ali que tá o problema. O problema não mora só ali. O problema não começou em 2018. O problema vem de muito tempo atrás. Porque sempre foi uma só que estava no poder. Sempre foi um lado só que esteve no poder. Nunca houve uma cooperação. E eu acho que se não houver uma cooperação, o império cai. E assim, eu não quero que o império caia, tá ligado? Porque eu vou morrer. Tipo, eu não quero morrer da fome. E é isso, foda-se. Deve ter ficado uma merda, não deve ter entendido nada, porque o que tá na minha cabeça é bem melhor do que eu tô falando. Eu deveria escrever antes de falar, mas eu tô com preguiça de escrever, então foda-se.